Olá, nós estamos no estudo de número 26 da série Creio e Sou Ensinado, que espelha o Sermão do Monte de Jesus. Nós já estamos finalizando o Sermão do Monte, quase estamos aqui no finalzinho do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nós vimos nos estudos anteriores que Jesus convida os seus ouvintes a escolherem entre dois caminhos, duas portas, duas multidões e dois destinos. O mestre falou também sobre o perigo dos falsos mestres que trazem falsas verdades e um falso ensino. E agora nós vamos hoje falar sobre o paradoxo entre falar e fazer. Mas antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. Nosso texto de hoje está em Mateus 7, versos 21 a 23, onde Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja que o contexto dessas palavras está aqui desde os versos 21 a 27 do capítulo 7 de Mateus. Ele consiste, na verdade, de dois textos. Os versos 21 a 23, Jesus faz um contraste entre aquelas pessoas que dizem e os que fazem. Os que falam Senhor, Senhor, que mostram certa reverência e piedade, mas não colocam a vontade desse Senhor que dizem ter reverência na prática. E é notório então aqui o juízo de Deus. Nos versos 24 a 27, trata-se dos mesmos grupos, mas Jesus faz uma inversão na ordem, descrevendo os que praticam versus os que ouvem, e o forte juízo de Deus. Jesus vai ilustrar com duas casas sendo construídas com bases diferentes, construir na rocha e construir na areia, e também o iminente juízo de Deus. Quais as lições no texto de hoje, Mateus 7, 21 a 23? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quais as lições aqui? Primeiro, o que é importante aqui é fazer a vontade de Deus. Não adianta ser como os políticos, por exemplo, em muitos países como o nosso, são odiados porque eles falam e não fazem aquilo que muitas vezes estão falando, né? Então as pessoas não podem ter credibilidade naquilo que essas pessoas estão falando. Veja que Jesus, quando diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja que Paulo diz que a vontade de Deus se torna alguma coisa abençoadora e diferente do padrão do mundo. Em Romanos 12, no verso 2, Paulo diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há três verbos importantes aqui. O primeiro verbo que mostra a conversão aqui do coração. Primeiro, o verso não viver conforme o padrão do mundo, ou em conformação com esse século, né? A palavra usada não está na forma do mundo, então é alguém
que faz a vontade de Deus, que não está na forma do mundo. Segundo, é alguém que tem a sua mente, o seu coração transformado. Então é alguém não só que não vive no mundo, mas alguém que é transformado. E terceiro, alguém que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que aprender não é a nossa tarefa principal aqui conforme Jesus, mas praticar os ensinos de Deus. John Broads, nos seus estudos, ele diz que é uma tremenda incoerência nós chamarmos Jesus de Senhor e não fazermos o que ele diz. Em Lucas 6,46, Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então veja, mesmo que as pessoas tenham acato ou reverência pelo nome de Deus, mas não praticam o que ele manda. Então Jesus diz que isso é uma incoerência. Então, primeiro, o que Jesus está dizendo é importante fazer a vontade de Deus. Segundo, Deus não vai levar em conta o que foi feito sem a sua vontade. Veja que o verso 22 diz: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em seu nome nós não expulsamos demônios? E em seu nome nós não fizemos muitos milagres? Isso é muito comum nas igrejas neopentecostais, né? Que falam sobre a prosperidade física, né? E a prosperidade material. Veja que é importante aqui nesse verso 22 a expressão naquele dia. O que significa naquele dia? Muitos naquele dia vão me dizer, esse naquele dia é o dia do juízo de Deus, né? O juízo final. Lá em Marcos 13:32, Jesus diz mais a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Em Lucas 21:34 e 35, Jesus diz: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Então aquele dia será um dia de juízo de Deus, e muitas pessoas estão vivendo como se Deus não existisse e estão deixando de praticar a sua vontade. Jesus chama isso de orgia, embriaguez e preocupações deste mundo. Em 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala aos irmãos de Tessalônica que estavam perdendo muitas pessoas, estavam tristes, ele diz: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia, o dia do Senhor, não é? Vos apanha de surpresa como ladrão, não é? Então, quer dizer, a ideia é que o crente tem que estar sempre ligado em Deus, em comunhão com Deus, porque o dia que ele vier, ou o dia que o Senhor o chamar, vai ser um dia de juízo, né? 2 Timóteo 4:8 também, Paulo diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então veja que é preciso fazer a vontade de Deus, porque Deus não vai levar em conta aqueles que não fazem a sua vontade, e Deus dirá abertamente o seu juízo sobre aquilo que é falso, os falsos profetas e os falsos crentes também. Verso 23, Jesus diz: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Penso como Hendrickson, que diz: é evidente que existe uma relação entre essas palavras e a advertência precedente contra os falsos profetas ali dos versos 15 a 20. J. Carson
no seu comentário, ele vai ampliar um pouquinho, dizendo que se os versículos 15 a 20 lidam com os falsos profetas, ele entende que os versos 21 a 23, o nosso texto, eles se aplicam aos falsos seguidores, sejam falsos profetas ou falsos seguidores, embora estes tenham dito Senhor, Senhor, com reverência, temor, as pessoas aqui são qualificadas como falsas, falso profeta ou falso discípulo, falsa verdade, falso ensino. Portanto, o juízo é aterrador de Deus. Jamais conheci vocês, a palavra no grego é enfática, jamais conheci vocês, afasta de mim os que praticam mal, que estão deixando de praticar aquilo que a palavra de Deus manda, é uma transgressão da lei de Deus. Assim, segundo o Mestre Jesus, praticar o que Deus diz é melhor do que falar. No texto seguinte, nós vamos ver a prática destes ensinamentos de Jesus. Que o Senhor abençoe a você, a sua casa, e que esses dias Deus esteja abençoando a sua vida e dê uma nova disposição ao seu coração. Amém.